Vamos lá, vamos começar. Espero que vocês tenham passado um bom final de semana. Espero que tenham respondido o questionário. Eu ainda não vi os questionários, e como vocês podem ver, eu estou aqui essa semana meio empalastrada, né? Eu estou com cervicalgia. Eu não vou poder nem mexer muito na aula de hoje. E aí é uma inflamação que dá aqui na cervical e vai irradiando aqui para o ombro e para o braço. E eu acho que é de tanto movimento com essa mão direita, né, de dar aula online, né, no computador, e de anos também, né, dando aula no quadro, levantando a mão para poder escrever no quadro. Bom dia, dona Camila. Eu nem te respondi lá no grupo que eu mandei o link da aula, mas é porque eu estou evitando digitar, só o estritamente necessário. Então, essa semana foi um pouco atípica para mim, de dor, mas aos poucos eu já estou conseguindo voltar a fazer exercícios e estou fazendo fisioterapia de uma maneira mais intensiva para voltar a uns movimentos normais, né? Sem dor. É muito ruim sentir dor. Então façam alongamentos aí, tá? O eu do futuro está falando para o eu do presente para vocês, a pessoa velha falando para os jovens, faça alongamento, não fiquem deitados assistindo Netflix o tempo todo, porque eu não fico, eu fico sentada aqui, né, dando aula e digitando, e o tempo mas o tempo restante que sobra nessa pandemia, a gente acaba ficando na cama ou no sofá, né? Então, as consequências vêm para a coluna. Uma hora a conta chega, tá bom? Eu espero que vocês tenham passado uma boa semana e hoje nós vamos começar o nosso tema, né, de segundo trimestre. Eu vou olhar esses questionários até sexta-feira e vou enviar, colocar lá no Moodle, atualizar o meu Moodle, que está desatualizado, e enviar para os líderes o PPT, né, com os conteúdos desse trimestre e as novidades em relação à atividade avaliativa e etc. Mas eu já vou adiantar, não tem nada que desfavoreça os alunos, não. Tá? A tentativa esse trimestre é criar alternativas que favoreçam vocês e alternativas em que vocês tenham mais poder de escolha. Vou dar um exemplo. Vocês vão poder escolher, né, se vocês têm atividades em dupla, ou individual, ou em trio, ou em grupo, né? Somente aquelas que realmente não tem jeito, né? Tem que ser em grupo, porque às vezes é uma atividade muito extensa, que aí não tem como escolher. Mas aí é porque realmente aí eu tenho que pesar um pouco a minha experiência. Eu faço sabedoria, mas não, sabedoria todos temos. A minha experiência em falar que às vezes tem um trabalho maior que tem que ser em grupo, porque aí divide as tarefas. Por mais difícil e desgastante que seja trabalhar em grupo, né? A gente tem que aprender que tem lá coisas positivas também. Tá bom? Agora, no mais, as outras atividades vocês vão poder escolher se querem fazer em dupla, individual ou em trio, né? Para não ter aquela sobrecarga de ser obrigada a fazer sozinho ou ser obrigada a fazer em trio ou em dupla, né? Lá no questionário, como vocês viram, a maioria vai decidir o número de atividades, né, que a gente vai fazer, se são 2, se são 3, se são 4. Então, quem não respondeu o questionário, ele está aberto lá, corre, responde, porque eu ainda não vi. Então, acredito que até amanhã eu não consiga mexer nisso, vocês podem responder hoje. Dura 15 minutos para responder. Tá bom? Então, colaborem para a gente ter um segundo trimestre mais tranquilo do que o primeiro. E que o terceiro seja ainda mais tranquilo ainda. Eu até entendo que nessa disciplina vocês não têm maiores problemas, mas sempre é bom a gente ser ouvido, né? E sempre é bom a gente saber que tem como mudar, tem como melhorar. É importante eu ouvir vocês, porque quem sabe eu não consiga convencer outras pessoas. Não estou prometendo nada,
Mas, né, a gente pode sonhar, quem sabe. É uma coisa só minha, né? Mas às vezes a pessoa vê o exemplo e vai, vou fazer igual. Entendeu? Um monte de coisa que um monte de gente dá aí de atividade diferente que eu comecei a dar anos atrás, todo mundo criticava, hoje em dia todo mundo faz igual. Então, às vezes, o exemplo arrasta mais do que a discussão, né? Então, vamos responder, vamos tentar melhorar as coisas da maneira que a gente consegue. Então, hoje, gente, nós vamos falar de alergia alimentar. Nós vamos começar esse segundo trimestre falando das doenças, né? Porque essa disciplina aqui, a dietoterapia 1, é uma disciplina que vai falar, meu braço, desculpa, vai falar de uma doença e vai falar de um procedimento terapêutico, vai falar da dietoterapia, vai falar da terapia através da dieta, né? Vai falar de alternativas alimentares naquela situação de doença, ok? Então, nós vamos começar a falar de doença agora. Até o final do ano, a gente vai ver doenças bem variadas. Aí eu optei por começar por um tema que eu trabalho lá no final. Um tema mais tranquilo, mais leve, que geralmente eu deixo ele para o final, porque o povo está cansado e tal. Mas eu acho que a gente já não tem dia que a gente não esteja cansado nessa pandemia. Então, nós vamos começar com alergia alimentar, para ver se a gente vai tomando gosto e vai seguindo mais confiante até o final do ano. Ok? Vamos lá. Tá projetando para todo mundo aí? Sim, Márcia. Obrigada. Eu vou só entrar aqui no celular, porque aí eu consigo acompanhar o chat. Porque aí vocês têm perguntas, né? Eu vou e respondo as perguntas. Tô entrando. Perdão pela microfonia, eu tô vendo aqui. Perdão pelo meu cabelo, porque esses dias eu não tô tendo jeito de mexer muito no cabelo por conta do ombro. Aí eu tô usando ele preso o dia inteiro. Deve, assim, mentira, eu tô lavando daquele jeito. Mas eu tô vendo que tá, assim, uma derrota. Tem gente entrando aqui. Seja bem-vinda, dona Thalia. Então, finge que vocês não estão vendo minha cara. E vão prestar atenção nos slides. Alergia alimentar é um tema que eu gosto bastante, porque é um tema muito simples. E a dietoterapia dele, o procedimento alimentar, dietético, é muito simples também. Se a pessoa tem alergia a leite, ela corta o leite da dieta. Pronto, acabou. Não tem o que fazer. Mentira, tem outras coisas. A gente pode tentar substituir o leite, né? No caso, assim, se ela tem alergia ao leite de vaca, a gente pode tentar substituir por leite de cabra, né? A gente vai falar isso mais adiante. Mas é isso. Corta o alimento, né? Que está causando alergia e substitui por outro alimento que não causa alergia. Simples, né? Mas até chegar nisso tem um longo caminho. E a gente vai começar esse caminho entendendo o que é uma alergia. Então, primeira coisa, alergia, voltando aqui, pega só a primeira palavra, alergia. Alergia é quando a gente tem uma reação a algum componente externo ao nosso corpo. Porque me vê que agora, de repente, vocês não viram isso em biologia, tá? Então, é quando algum componente externo ao nosso corpo causa uma reação alérgica, causa uma hipersensibilidade, tá? E aí os sintomas vão variar. Eu vou dar exemplos, talvez vocês entendam melhor. Por exemplo, quem tem rinite? Rinite é um tipo de alergia. Tanto que quando a gente fala rinite alérgica, é pleonasmo. Por quê?
Porque rinite, ela é alérgica mesmo, né? Então, essas membranas do nariz, quando elas entram em contato com poeira, com ácaros, com certas substâncias que tem nos perfumes, né? Quem tem rinite passa perfume, fica... Eu mesmo amo perfume, mas tem rinite, então é uma guerra, né? A vida inteira. Então, eu evito, a pandemia eu estou adorando, porque eu estou evitando usar perfume. Não estou usando, né? Na verdade, só o desodorante sem perfume. Então, quem tem rinite, quando chega num lugar que tem cortinas, tecido, tapete, que o povo não passa o aspirador de pó, aquela poeira, ácaro, fungos, né? Tudo entra no nariz e inflama o nariz, causa um processo alérgico no nariz e causa uma alergia no nariz, uma alergia respiratória. Tem gente que tem alergia, por exemplo, a sabão em pó. Vocês já viram isso? A pessoa encosta a mão no sabão em pó, lava a roupa com sabão em pó, ou encosta em algum lugar que tem sabão em pó e ela não sabe, e aí a pessoa, ela desenvolve um processo alérgico. Aí a rinite a gente espirra, né? Espirra tentando eliminar o alérgeno, o nariz escorre, dá catarro, o nariz incha, às vezes a gente começa a lacrimejar, né? Fica toda hora, né, tentando limpar. Agora, no sabão em pó, a mão não espirra, né? Mas aí a mão fica vermelha, coça muito. Aí, em alguns casos, incha aqui no cantinho da unha, aí meu nariz já tá coçando, porque a poeira do ar já me dá alergia. Então, assim, aí dá reações na pele, né? E aí, no caso de alergia alimentar, as pessoas vão ter alergia aos alimentos que elas comem. Mas assim, Márcia, todos os alimentos? Não. As pessoas vão ter alergia a alguns alimentos específicos. E por quê? Porque a gente vai descobrir hoje. Tá? Então, qual que é o conceito de alergia alimentar? Alergia alimentar, gente, o conceito dela, reação adversa a um alimento ou a um componente do alimento. Então, toda vez que a pessoa come um alimento, por exemplo, come, sei, aqui estou na cozinha, né? Ah, come ovo, tem gente que tem alergia a ovo. Toda vez que ela come ovo ou algum alimento que contenha ovo, ela desenvolve um processo alérgico. E aí ela começa uma série de sintomas. Deixar o ovo aqui, que pode ser que eu precise usá-lo. E aí ela desenvolve uma série de sintomas. Pode ser náuseas, pode ser dor de barriga, pode ser diarreia, pode ser coceira na boca, pode ser no rosto, começa o rosto a ficar vermelho, pode ser no olho, mas ela não comeu o ovo pelo olho, é sistêmico. Entra uma substância lá na corrente sanguínea, que a gente vai falar, e chega até no olho e incha o olho da pessoa, tá? Então, isso aí é um processo alérgico, tá? Então, uma reação adversa, uma reação inesperada, uma reação incômoda, principalmente, depois da ingestão de um alimento, pode ser alergia. Ah, então toda vez que eu como alimento e tenho diarreia e alergia? Não. Pode ser intoxicação ou infecção alimentar. Geralmente, a alergia, ela dá sintomas também, além do intestino delgado, do estômago. Ela também acomete a pele, ou até mesmo o sistema respiratório, tá? Então, vamos lá. E aí, qual que é a causa de tudo isso? Por que que tem alergia? Porque ela é causada pelo nosso sistema imune, tá? Há uma resposta imunológica ao alimento que a gente consome. Vamos voltar lá em biologia. Quando a gente estuda sistema imune, eu acho que vocês já estudaram, né? Deixa eu colocar aqui no chat para eu ver. Vocês já estudaram sistema imune? Alguém fala aqui para mim. Leohane está falando que a amiga dela tem alergia a produtos de lavar roupa, aí ela tem que lavar com sabão de criança. Isso.
senão ela vai empolar toda. Amanda, você tem que procurar um imunologista para fazer um teste e descobrir o que você tem alergia. Ô Camila, você pode ser alergia a sabão em pó. Quando o clima muda, né, Catarina? Eu também, mas é porque quando o clima muda, às vezes começa a esfriar, esquentar, chover, a poeira do ambiente sobe mais, aí a rinite ataca, né? Nessa pandemia, então a gente fica doido, né, achando que é coronavírus. É péssimo, né, Amanda, a alergia. A miojo, ô Yara, pode ser ao tempero do miojo, tá? Você já experimentou fazer ele sem o tempero? Que ele tem muito. É verdade, né, gente? Ai, 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 né? Vou falar com a Fernanda, né? Miojo é ultraprocessado, né? A preguiça. Todo mundo em casa na pandemia, eu comendo miojo. Nossa, pelo amor de Deus. Não, eu tenho pavor de miojo. Alergia que você queria ter, né, Cleonice? Eu nem preciso, que eu tenho pavor. Eu sou engraçado, eu vou dar aula de obesidade amanhã pro terceiro ano. Aí eu já vou começar a aula falando assim, gente, eu sou a única pessoa obesa que não gosta de comer doce, que não gosta de comer miojo, que não gosta de comer açaí, que não gosta de comer chocolate, que não come doce, que mais? Hambúrguer, assim, sabe? Tipo, raramente, só quando faz em casa. Eu tô vendo vocês comendo miojo, socorro. Não, gente, não. Caso, eu queria. Ai, desculpa, dor aqui. Que além de tudo, ainda tô com cólica. Ai, eu queria ter uma aula presencial para a gente fazer uma aula prática, assim, comida de verdade. Essa ainda que eu gosto, mas é doce, não me atrai. Mas continuando, gente, essa aula não é sobre mim, é sobre alergia. Vamos continuar. O que acontece na alergia? Todo mundo lembra do ensino fundamental, acredito que no ensino médio, ninguém me respondeu se. Acho que sim, respondeu, estudaram sistema imune. Ai, desculpa, tô com dor. Quando vocês estudaram o sistema imune, vocês devem ter visto que o sistema imune ele é formado por um conjunto de células, né? A gente tem linfócito B, linfócito T, né? Tem os macrófagos, monócitos, eosinófilos, basófilos, e por umas substâncias muito importantes, que hoje em dia todo mundo está falando delas, que são os anticorpos, né? Então, a gente tem anticorpos no nosso organismo. Inclusive, os primeiros anticorpos que a gente recebeu na vida foram os anticorpos que a gente recebeu pelo leite materno das nossas mães. Por isso que é tão importante a gente amamentar o peito. E por isso que foi tão importante a gente receber leite materno, nem que seja por alguns dias, tá? E por isso que hoje em dia já tem estudos demonstrando que mães que foram vacinadas estão passando anticorpos contra a Covid para os seus bebês. Olha que lindo. É ciência, né? Vida. Então vamos lá, sistema imune. A gente tem no corpo vários pontos de sistema imune. Isso é aula de biologia? Não, mas eu preciso mostrar isso para vocês entenderem as reações alérgicas. Olha lá, a gente tem as tonsilas, né? Que são as chamadas amígdalas, né? As adenoides, as tonsilas do palato, da língua, das adenoides. A gente tem aqui no pescoço os vasos linfáticos e as tonsilas são as amígdalas. A gente tem o timo, que fica aqui, ó, no externo, que é uma glândula que produz também, né, células e anticorpos. A gente tem os linfonodos nas axilas, né? A gente tem o baço, que é um órgão do sistema imune também. A gente tem aqui na região intestinal as chamadas placas de Peyers,
né? A gente tem o apêndice, tadinho, que muita gente tira ele porque ele inflama. A gente tem a medula óssea, que é responsável pela produção de células sanguíneas, né? A gente tem os linfonodos na região inguinal ou na virilha, né? Por isso que quando a gente tem uma infecção muito forte, é comum a gente ter uma íngua na virilha. Depois a gente fala o que é íngua, né? E aí a gente tem esses vasos linfáticos saindo desses linfonodos na virilha, no pescoço, nas axilas, irrigando o corpo todo. Então, esse é o nosso sistema imune. Lembra dessa imagem? A gente tem órgãos e uma rede imune em todo o corpo. E esses vasos linfáticos carregam a linfa pelo corpo todo. Por isso que quando a gente come um alimento que nos dá alergia, como miojo, a gente come miojo aqui na boca, às vezes vai dar uma coceira lá na perna, porque a alergia é uma resposta imune, ok? Então, qual que é a causa da alergia? Alguns alimentos, eles têm algumas substâncias que são antígenos para a gente. Então, vou dar exemplos. Ovo, né, que eu dei o exemplo aqui, amendoim, coco, camarão. Ainda eu não tenho alergia a camarão, não, mas se eu tivesse, eu não teria o menor problema, porque o preço que custa, nunca que eu ia comer, né? Porque é muito caro. Camarão, frutos do mar, peixe, tem gente que tem alergia a peixe, batata, banana. Enfim, tem gente que tem as mais variadas alergias, tomate, abacaxi, mas as mais comuns são frutos do mar, carnes, leite, ovo, alimentos que têm muitas proteínas. Aí, geralmente são proteínas, mas não quer dizer que sejam só proteínas, tá? Geralmente, mas não são só. Aí, essas substâncias que tem nos alimentos, quando elas entram em contato com o nosso corpo, elas, a primeira vez, elas ativam o sistema imune. Aí o sistema imune fica envoroçado e fala, o linfócito ativa um mastócito, eosinófilo e fala assim, gente, tem que produzir anticorpo para destruir esse miojo que... Quem que tem alergia a miojo? Esqueci. É Camila ou Cleonice? Ou Leuhane? É Yara, perdão, Yara, não, errei todo mundo. Então, aí Yara come o miojo, né, que ela coloca na boca o sistema imune dela, a primeira vez falou assim, vamos supor que seja o tempero do miojo, tá, Yara? Nossa, tem esse tempero do miojo, é uma substância nociva para Yara. Nós temos que eliminá-lo. E aí ele começa a produzir uma série de anticorpos, que está aí nessa figura, né? Tá vendo os anticorpos aqui no meio? E aí esses anticorpos produzidos vão lá atacar esse tempero do miojo na boca da Yara. E também no estômago, no intestino. Mas o que acontece? Destrói lá o tempero do miojo? Não destrói. E o tempero do miojo não causa problema nenhum. É o sistema imune da Yara que é ultra sensível a esse tempero do miojo. Isso é específico da Yara e de algumas outras pessoas. Mas o problema é que neste processo de ativação do sistema imune e destruição do antígeno, os sintomas que são causados é que são desconforto da alergia. Porque aí aquela coceira que dá na boca é o sistema imune ativado. Igual a coceira do machucado, quando você machuca e ele começa a cicatrizar, não coça, é o sistema imune que está ali agindo, destruindo as bactérias do local, iniciando o processo inflamatório. O inchaço que às vezes dá na boca, ou na glote, ou no rosto, é o sistema imune também destruindo esse antígeno, é resposta do sistema imune. Em algumas situações, lembra que o sistema imune ele é capilarizado, né, que a linfa corre todo o organismo? Alguns anticorpos vão parar lá no sistema respiratório, e aí causa falta de ar, às vezes causa febre,
às vezes causa vermelhidão, edema, né? Que é o inchaço. Às vezes causa uns pontinhos brancos no local, né? Que é um exudato, um tipo de pus que forma naquele local. Então, todos os sintomas da alergia não são causados, aí no caso da Yara, pelo miojo ou pelo tempero do miojo. São causados pela resposta imune do sistema imune dela. Vocês entenderam? Para tentar combater aquele alimento que o organismo da Yara não reconhece como bom, reconhece como prejudicial, igual essa bactéria está embaixo. Então, assim, o miojo está em cima, a bactéria está embaixo. O sistema imune da Yara reconhece o miojo igual uma bactéria, como uma partícula estranha, como um agente agressor. Então, todo o sistema imune dela vai se voltar para destruir aquele miojo como se fosse um coronavírus. E aí vai causar uma série de reações no corpo da Yara. Vocês entenderam? Ô, Márcia, por exemplo, se uma pessoa tem alergia a um composto que tem em um alimento, se tiver esse mesmo composto em outro alimento, ela vai sentir alergia nos dois alimentos? Vai. Quer ver um exemplo? Tem gente que tem alergia à proteína do leite de vaca. Vai escutando. Aí a gente troca para o leite de cabra. A proteína do leite de cabra é diferente. Aí acabou a alergia. Por quê? Porque a proteína é diferente. Mas tem gente que tem alergia não à proteína inteira do leite de vaca. Tem alergia a um aminoácido, um peptídeozinho. Lembra lá da aula da Denise? Que a proteína é formada de aminoácidos, os aminoácidos formam peptídeos, e os peptídeos formam proteínas inteiras. Vocês lembram disso? É Leohane que me perguntou, não foi? Foi a Eloane. Eloane, eu sempre confundo, desculpe. Eloane, desculpe. Vou compartilhar várias postagens suas hoje em sinônimo de perdão. Eloane, aí você lembra lá da aula da Denise, dessa formação da proteína? Sim. Então, aí às vezes a pessoa tem alergia a um pedacinho da proteína. Um pedacinho. A proteína toda, no total, ela é diferente. A do leite de vaca vira para o lado esquerdo, a do leite de cabra vira para o lado direito. Então, elas têm conformações diferentes. Mas as duas têm um pedacinho igual. Um peptídeo igual. Aí a pessoa que tem alergia do leite de vaca também vai ter lá no leite de cabra. Agora, quando ela tem alergia a uma substância específica do leite de vaca, quando ela tomar do leite de cabra, não vai ter. Aí ela tá tranquila, tá? Então, se a mesma substância existir no outro alimento, ela também vai ter alergia ao outro alimento. Vou dar um exemplo. Tem gente que tem alergia a corante. Vocês já ouviram falar nisso? Corante é que usa na indústria de alimentos, né? Esse povo que come miojo aí, igual Yara, fica comendo ultraprocessado. Aí, desculpa, Yara, eu tô brincando, mas é verdade. Aí, às vezes, a pessoa tem alergia a corante amarelo, né? Porque é claro que é Cheetos, né? Biscoito Cheetos, Fandangos, não é amarelo do milho, né, gente? Aquilo é corante, né? Então, aí ela come Cheetos, ela dá alergia, por quê? Ela acha que é Cheetos, porque o corante é amarelo, né? Aí, não, para de comer Cheetos. Aí ela vai tomar banho com sabonete amarelo, que tem o mesmo corante, e aí, ou a mesma família de corante, aí ela dá alergia também. E aí não é nem de comida, tá vendo? Aí é um outro produto que ela nem comeu, que ela passou no corpo. Aí, pensando em comida, a pessoa tem alergia a camarão, né? Mas assim, não é ao camarão.
às vezes. Às vezes é uma proteína de frutos do mar, comum em frutos do mar. Aí ela come o camarão da alergia, ela come a lula da alergia, ela come o polvo da alergia, ela come mexilhão da alergia, ela come ostra da alergia. Por quê? Tem alguma coisa ali entre eles que todos têm que dá alergia na pessoa. Agora, tem gente que tem alergia só a um componente do camarão. E tem gente que é muito comum, tem alergia a alguma coisa que tem na cabeça do camarão. Aí, quando come o camarão com casca, dá alergia. Come o camarão sem casca, limpo, lavadinho, cozinhou, não dá alergia. Aí, come os outros frutos do mar, também não dá alergia. Entenderam? Então, depende. E aí, alergia é muito difícil o quê? Descobrir qual ou quais são os alérgenos, né? Ou os antígenos, o que causa alergia. Que aí é uma luta, né? Você testa, não é? Testa, vai testando, e é isso aí. E viver no perigo, né? Na corda bamba, tipo assim, ai, né? Vamos ver, né? Será que é isso, que não é? E o medo de chegar no lugar, comer uma coisa e ter aquele produto. E o medo de ter um choque anafilático e morrer, né? É difícil, tá bom? Então tem que tomar cuidado quem tem alergia. Tipo o glúten. O glúten a gente fala intolerância, a gente vai estudar a doença celíaca. Quem perguntou foi Catarina. A gente vai estudar, mas eu considero o glúten um processo alérgico. É tipo o glúten mesmo. Aí tem que eliminar mesmo, não ter resíduo de glúten. Tanto que é obrigatório, né, nos rótulos ter escrito se é isento de glúten. Porque se a pessoa comer, ela pode morrer, tá? Então, aí, resposta imune do organismo ao antígeno. Aí, o que acontece? Esse aqui é um exemplo mais didático. O alérgeno é a substância que causa alergia do alimento. Pode ser um camarão, proteína de um camarão, do leite, do ovo. Pode ser um tempero, pode ser corante, gente. Pode ser tanta coisa do alimento. Geralmente é proteína, mas pode ser outros componentes. Aí o que acontece? Os anticorpos, eles se ligam no alérgeno e levam ele lá no mastócito, que é uma célula do sistema imune. E fala assim, na hora que ele liga, tá vendo esses pontinhos amarelos aqui? Tá vendo? O anticorpo é esse verdinho, perdão, IgE, tá? Aí ele liga aqui, ó, no amarelinho, que é o receptor do mastócito. Na hora que ele liga aí, ele fala assim, mastócito, ó, vim fazer uma visita para você. Eu tô com um antígeno aqui, que é miojo, que a Yara comeu. Reconhece ele aí para mim e produz umas substâncias para destruir ele aí para mim. Então, o anticorpo, ele faz essa ponte, essa ligação. O anticorpo, ele é o X9. Ele é o colega que fala assim, professora, fulano de tal tá colando. Entendeu? Dá 0 para ele. Por aí, só para vocês entenderem, sabe? Ele é o que denuncia o colega que está chifrando o namorado ou a namorada. Né? Ele é o irmão que fala para a mãe, assim, para o pai. Ah, aquele vaso quebrado foi meu irmão que quebrou. Entendeu? E o mastócito é a mãe, geralmente é a mãe. O pai, às vezes, geralmente é a mãe, que vai produzir, entendeu? Substâncias que vão, né, corrigir esse problema. Sem violência, tá, gente? Por favor. Não se usa mais bater nos outros, só deixar de castigo. Então, aí, os mastócitos, esses pontinhos que estão saindo deles aqui, ó, são substâncias, né, que vão ser produzidas, substâncias químicas que vão ser produzidas pelos mastócitos e vão causar uma série de reações no corpo. Essas substâncias a gente chama de histaminas, citocinas, bradicininas, e cada uma delas tem uma função, tá? Não sei se quem é alérgico que já tomou, tem até um medicamento para alergia que se chama Histamin. Vocês já tomaram?
O Histamin, ele é pode olhar lá no rótulo dele, ele é um antihistamínico, é um remédio para inibir a produção de histamina. Por quê? Porque histamina causa coceira, inchaço, que é essa vasodilatação, secreção de muco, né? E às vezes quando é alergia respiratória, a pessoa escorre o nariz, né? Ou quando é na pele, sai aquele líquidozinho, dá uma bolhazinha, vai escorrendo um líquidozinho, né? E vai atraindo naquele local ali que você comeu célula inflamatória, aí fica quente, fica vermelho o local, muito quente, né? E tudo isso são as estaminas, citocinas e bradicininas que o mastócito produziu, porque o anticorpo que foi produzido, né, para essa substância que causa alergia, ele foi lá no mastócito e induziu ele a produzir essas substâncias químicas para combater a substância estranha do corpo, essa partícula estranha, ok? Então, o alimento entra no corpo a primeira vez, aí algumas células produzem anticorpos para aquela partícula estranha, para reconhecer aquela partícula estranha. Aí depois da primeira vez, toda vez que você come, já tem anticorpo circulando, ele liga no alimento, leva no mastócito, o mastócito produz as substâncias químicas, as estaminas, citocinas e bradicininas, e elas que vão causar toda essa resposta imune, todo esse desconforto. Então, não é culpa do alimento. Na verdade, é o sistema imune da pessoa que tem alergia que tem pequeno defeitinho, ok? Mas quem não tem alergia hoje em dia, né? Eu mesmo tenho rinite. Não tem alimentar, mas respiratória eu tenho. Então, né? Vamos olhar aí. Depois vocês me digam quem tem alergia se mamou no peito até os 2 anos. A gente fazer uma pesquisa rápida, tá bom? Você não tem nada, Leohane? Ai, que bom. Ai, que inveja boa. Aí as manifestações, gente, as manifestações, elas são o que a gente chama de sistêmicas. Por quê? Porque você come o alimento pela boca e as manifestações são em todo o corpo, por causa daquela rede de. Ai, meu Deus. Aquela rede do sistema imune que eu mostrei lá nos primeiros slides, que tem as amígdalas, eu nem tenho amígdala mais, aí minha rinite piorou muito depois disso. As amígdalas, os linfonodos aqui na região do pescoço, nas axilas, na virilha, no intestino, as células de Peyers, né, o apêndice, né, a rede linfática que corre o corpo todo. Então, esses anticorpos, com os mastócitos produzindo estamina, eles percorrem o corpo todo. Então, aquela coceira, aquele prurido, né, que é coceira, aquele inchaço, aquela vermelhidão pode acontecer no corpo inteiro. Por isso que a gente mastiga, a gente come uma garfada de miojo, igual a Yara, e aí quem tem alergia dá coceira nas costas, às vezes. Ô, Yara, conta pra gente aí quais são os seus sintomas quando você come miojo. Márcia, eu vomito demais da conta, você não tem nem noção. Já fui pro hospital, acho que 2 vezes, porque eu não sabia que era isso. Tive que parar no hospital, fiquei internada até. E só vomita? Só vomito. Não dá coceira, não dá inchaço? Não, nada, só vomito. Mas é muito, muito mesmo. Porque o vômito, quando a gente faz vômito, é o corpo tentando expulsar o alimento, né? Para poder diminuir a reação alérgica. É Eu a acho que inteligência do corpo, né? é porque eu comi em grande quantidade, né? Tipo assim, um pacote de miojo inteiro. E eu tendo alergia, aí é a solução, né? Inclusive isso é um risco, você sabe, né? Uma hiperdosagem. Quem tem alergia não pode comer o que causa alergia, porque pode morrer, pode ter um choque anafilático. Vocês já viram aquele filme Meu Primeiro Amor? Com Macaulay Culkin? Foi um dos primeiros filmes que ele fez. Não viram?
Eu já Pois vi aquele que a menininha morre por causa da abelha. Ô, gente, não dá spoiler. Esquece o que falaram aí. Mas vejam, entendeu? Ô, Lorena, que já viu, manda o link aí no... Essa até minha crise alérgica. Manda o link aí no chat. Hoje eu não estou bem, quer dizer, todo dia. Manda o link aí no chat. Já deve ter de graça no YouTube, não é possível. Esse filme assistiu, era pré-adolescente, pra vocês terem uma ideia. Então assista, que ele é bem bonitinho, mas assim, assiste acompanhado, não assiste sozinho, não, que na pandemia é pesadão, sabe? Ele é bem tristinho às vezes. Então assista, porque a menina ela tem a menina, né, o menino tem uma crise alérgica, se eu não me engano. A Nicole tá falando que o irmão dela tem umas bolinhas inchadas no pescoço. É porque aqui no pescoço, Nicole, tem linfonodos. Aí, toda vez que ele come alguma coisa que ativa o sistema imune dele, como ele já tá, o sistema imune dele já foi, entre aspas, batizado, né? Aí incha, dá íngua. Essas bolinhas a gente chama de íngua. A gente dá no pescoço. Quando a gente tem infecção no dente, costuma dar aqui, ó, atrás da orelha, e geralmente a íngua dá perto do local da infecção. Você tem infecção sei lá, infecção uterina, aí dá na virilha e dói demais. Às vezes você tem uma infecção na mama, a pessoa está com câncer de mama, da íngua embaixo do braço, que é um dos sintomas, né, que o médico já fica atento se é câncer de mama. Mas, enfim, continuando aqui, vamos falar de manifestações. Yara tem manifestações bem tranquilas, mas a gente tem manifestações mais severas. Olha essas fotos aí, né? A gente tem um negócio, parou aqui, tem nas costas do paciente um tanto de bolinha vermelha. Oi. Tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Tá baixinho. É porque o áudio do meu Facebook é muito baixo. Mas tá dando pra entender. Tá, pode falar, vou tentar ficar aqui bem pertinho. É igual a Ana Flávia falou em relação à intolerância aí no chat. Eu tenho uma sobrinha que ela tem intolerância a qualquer alimento de origem animal. E essas manifestações é parecido com a de alergia. Qual que é a relação da intolerância com a alergia? Tá, eu vou explicar. A semana que vem, a aula de reforço vai ser só sobre isso. Mas eu vou explicar rapidamente aqui. Porque aí vocês ficam, né, mais empolgados para vir para a aula de reforço. Me vê. Aí é o seguinte, Ana, e quem que me perguntou, perdão? É Maria Luísa. Maria? Luísa. Maria Luísa, tá. Gente, é o seguinte, a alergia é um processo mediado pelo sistema imune, tá? Então, pode ser em qualquer componente do leite, tá? A intolerância à lactose, ela é específica. Ela é específica à lactose. Não é uma alergia à lactose. É porque a pessoa não produz a enzima que digere a lactose no intestino. Então, não tem sistema imune envolvido. Aí, o defeitinho não é no sistema imune. O defeitinho é no intestino da pessoa. Ela já nasce assim, entendeu? E aí, às vezes, desde criança, ela deixa de produzir a enzima que digere a lactose. E, às vezes, quando ela está mais velha, ela para de produzir. Do nada, assim. Ou diminui bastante a produção. E aí, ela tem muito sintoma intestinal. Geralmente, ela não tem sintoma de pele. Tipo coceira, vermelhidão, etc. Tá bom? Aí, semana que vem, a aula de reforço vai ser só sobre isso. A diferença entre alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose. Tá? A aula já está até preparada. Entendeu, Ana? Camila, a enzima é lactase. Então, olha só, olhando essas figuras. Essa vermelhidão nas costas, que coça, só de olhar da coceira. O nenenzinho com as bochechas, essas vermelhidões na bochecha,
é alergia, o inchaço da boca desse menino, tá vendo? O lábio superior muito inchado, né? E na moça, olha o olho dela, o olho fica pequenininho e a pálpebra toda inchada. Tá? Então, é o que a gente chama de reações sistêmicas. Elas acontecem em todo o corpo. Porque, lembra, o sistema imune ele é capilarizado. Lembra da rede linfática, os vasos linfáticos. Então, aqueles mastócitos, os linfócitos, os anticorpos vão percorrer o corpo todo, liberando estamina. E aí vai dar reação imune no corpo inteiro. Márcia, mas por que eles fazem isso? A comida está só na boca e no intestino. Porque eles não pensam, gente. Entendeu? Quem pensa é a gente, é o conjunto. Mas a gente não tem como, não tem um botão que você liga aqui e fala stop. E por que também? Qual que é o raciocínio biológico, evolutivo? Se a comida entrou e tem uma rede capilarizada de vasos sanguíneos e de vasos linfáticos, e se a comida vai para o sangue, né, os nutrientes, as substâncias, e vão percorrer o corpo todo, o sistema imune ele tem que destruir isso no corpo inteiro. Então, ele vai espalhar estamina no corpo inteiro. E aí, dependendo da quantidade de alimento que causa alergia que você consumiu, as reações vão ser muito fortes. Tá? E dependendo do grau de sensibilidade que você tem àquele alérgeno. Porque tem gente que come, tem alergia a camarão, aí assim, come o pratado de camarão, toma o remédio da alergia e tá beleza. Isso, inclusive, é erradíssimo. Ainda bem que está gravando. Se tiver pai e mãe aí, não deixem seus filhos fazer isso. Avós também, seja lá quem for. E não façam isso, gente. Porque todo mundo acha isso bonitinho demais. Ah, eu já como camarão com estamin do lado. Gente, não pode. Porque se você tiver um choque anafilático, o estamin não vai fazer nem cócegas. E, principalmente no interior, vocês não vão ser socorridos a tempo. Podem morrer. Então, não pode comer isso e pronto, acabou. Tá? É muito sério isso, muito sério. Continuando. Então, por isso que as manifestações sistêmicas. Oi. Desculpa te interromper. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, você estava falando isso de comer o camarão e tomar o estamin. Eu tenho uma prima que ela tem alergia à poeira. Aí, ela vem aqui na roça e tem muito contato com poeira, né? Aí, todo dia ela vai lá e toma um antialérgico. Não, ela tem que fazer isso, porque senão ela não dá conta de ficar aí. Mas, assim, tendo alergia à poeira, o que ela pode fazer? Ela tem que ficar dentro de casa. É só de falar, meu nariz coça, credo, já é emocional. Ela tem que ficar dentro de casa. Tem que... aí é interessante que vocês limpem o ambiente o máximo de vezes que vocês conseguirem por dia, com um pano úmido. Varrer, nem pensar, porque aí levanta a poeira, e aí é pior para ela. E assim... E quando ela ficar no ambiente, que do lado externo, na roça, vai ter poeira, ela ficar num ambiente em que não tem aquele poeirão que sobe, sabe? Que é mais o chão batido, né? Aí começou a ventar, tem que sair correndo. Mas aí, nesse caso, ela tem que tomar o estamin. O remédio não faz mal. O que eu quis dizer é o seguinte, é porque tem gente que arrisca. Porque no caso da poeira, ela não vai entrar naqueles redemoinhos de poeira e ficar lá respirando aquilo, entendeu? Porque senão ela pode ter um choque anafilático. Ela não vai fazer isso, porque ela não é nem doida. E também não é bom. Agora, o camarão, se você colocar uma travessa de camarão gratinado com molho de tomate na frente de quem tem alergia a camarão, a pessoa vai comer a travessa inteira. E vai achar que é só comer a travessa inteira e tomar um remédio antialérgico. E nessa aí de comer uma dosagem exagerada, ela pode ter um choque anafilático. Ah, Márcia, tem uma dosagem exagerada, é uma travessa?
Não sei, tem gente que pode ser um camarão, tem gente que é uma travessa inteira. A questão é que quem tem alergia alimentar não deve comer o alimento que causa alergia. Quando come e tem um sintoma leve, está correndo o risco de, na próxima vez, ter um sintoma muito pesado. Tá bom? E eu fico preocupada, porque tem muita gente que arrisca. Todo ano tem um cara de pau que fala assim, mas eu como, depois eu tomo remédio. E eu entendo o desespero de querer comer, mas não pode, não pode. As reações são fortes, Elone, e aí varia de indivíduo para indivíduo em relação às estaminas. Tem indivíduos que têm reações mais severas, sabe? Você pensar que tem gente que pode morrer com picada de abelha, né? Olha o tamanho de uma abelha para um ser humano. Você vê que, eu não gosto de falar desse bicho, mas você vê que tem gente que sofre picada de jararaca, vai para o hospital, toma um soro e não morre, graças a Deus. Aí tem gente que toma picada de uma abelha e entra em choque anafilático. Por quê? Porque tem alergia. Olha, e no caso da cobra, a gente não tem alergia a veneno de cobra. A gente tem as manifestações porque ele é tóxico. Aí é diferente. Então, no caso da alergia, qualquer dosagem pode ser fatal, dependendo do organismo que é atacado. Tá? Ô, professora, vai da quantidade de estamina que a pessoa libera no corpo? Ou, tipo assim, ou da pessoa? Não, depende. Agora foi Eloane, né? Ou Leohane, não sei. Isso, Eloane. Elone. Eu não estou errando, né? Eloane, é o seguinte: depende do sistema imune da pessoa. A quantidade de estamina que ela vai liberar vai depender da sensibilidade dela ao alimento. Então, vou te dar um exemplo. É um exemplo, tá? Eu tenho alergia a ovo. Aí eu como um ovo. Eu vou passar mal. Vou liberar a quantidade de estamina, porque eu tenho alergia tranquilo. Peraí. Aí agora. Nossa. Tomara que eu não quero. Aí, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aqui. Uma bacia de ovo, né? Dá para ver? Dá, né? Dá para ver. Então, aí eu vou e como. Ao invés de comer um ovo, eu como essa bacia de ovo. A minha alergia, ela é tranquila, ela é leve. Eu dou uma coceira, faço vômito. Se eu comer todos esses ovos aqui, eu vou entrar em choque anafilático, óbvio. Por quê? Porque é muito ovo, entendeu? O meu sistema imune entra em pânico. Porque a minha alergia é leve. Agora, tem gente que a alergia alimentar dele é tão severa que ele pega no ovo, eu juro para vocês, pega no ovo para poder fazer um bolo para a mãe, que não vai nem comer o bolo, e aí a mão já começa a coçar. Tem pessoas que têm alergia a peixe, frutos do mar. Aí a pessoa vai num restaurante e senta no balcão. Ou então vai num restaurante qualquer. Aí ela vai, pega um copo e bebe água. Quer dizer, é vidro, né? Água. Água é peixe? Não. Mas só que lavou o copo na mesma pia que lavou talheres que tinham peixe, faca que manipulou o peixe, e lavou mal lavado, e ficou um resíduo de peixe no copo. A pessoa encostou na boca, a boca dela já incha. Porque a alergia dela é tão severa que produz muita estamina com pequenas quantidades do antígeno. Então, não é que a estamina é muito forte, é que tem pessoas que o sistema imune delas é muito sensível a alguns tipos de antígeno. E aí, pequenas doses do antígeno, pequenas quantidades do alimento, dão uma reação absurda e a pessoa pode morrer. Então, a pessoa pode ter um choque anafilático comendo uma bacia de ovo, que é óbvio que vai ter, né? Porque tem alergia a ovo. Vai comer uma bacia de ovo, cozido, quase que eu quero meu ovo. Vai comer uma bacia de ovo, vai ter um choque anafilático. Ou ela pode ter um choque anafilático comendo um ovo, ou só aqui, ó. Até que aqui não.
Ela pode ter alergia só de encostar no ovo, se ela comer um ovo desse, ela tem um choque anafilático. Então, varia de organismo para organismo. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente não brincar com isso. Porque nessa dia, eu como camarão e tomo remédio e fico bem, você pode exagerar na dose de camarão ou de qualquer outro alimento que você tem alergia e não ficar bem e ter um choque anafilático. Tá bom? Alergia é muito sério. E a gente brinca com ela. Oi. Márcia, eu já ouvi dizer também que tem, eu não sei se tem relação, mas eu já ouvi dizer em histidina. Tem alguma relação com a histamina? Essa histidina? São uma das substâncias que são produzidas também. Mas eu falei histamina, gente, tem histidina, tem bradicinina, tem citocinas. Eu falei, é porque histamina a gente lembra mais fácil por causa do remédio que chama Histamin. Tá bom? Assim, essas substâncias, ou eu não sei, elas são produzidas pelo nosso próprio corpo? Isso, pelo nosso próprio corpo, em resposta a alguma substância, alguma partícula, alimento, ou poeira, ou perfume, ou qualquer coisa que o sistema imune reconheça como estranho. Aí o que acontece? Eu não reconheço camarão como estranho para mim, como normalmente. Nunca tive alergia. E olha que eu fui comer camarão depois de adulta, morrendo de medo de ter alergia. Mas tem gente, eu já tenho um amigo meu, que tem mais ou menos a mesma idade, teve mais ou menos o mesmo estilo de vida, que foi comer camarão também depois de adulto e é alérgico. Né? Ah, sim, entendi. Okay? Obrigada, Márcia. Então, assim, gente, camarão, ovo, não causa alergia em todo mundo, vocês entenderam, né? Algumas pessoas são sorteadas aí, tem. Igual eu, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho problemas de visão. Aí Yara, de repente, não tem. Mas a Yara tem alergia a miojo. Eu não tenho, mas não faz diferença nenhuma, porque eu não como. Não. Né? Fazer o quê? E aí as manifestações são em todo o corpo, como a gente já viu. Os sintomas, na maioria das vezes, gente, a gente tem primeiro sintomas gastrointestinais, boca, esôfago, estômago, intestino, tá? Depois, a gente pode ter sintomas de pele, e pode ser até longe do lugar, tá? Você pode comer aqui um ovo, aqui, um camarão, só falar camarão, amendoim, é muito comum, chocolate com amendoim aqui, e a coceira vir aqui na perna, o inchaço aqui no olho, tá? Não tem regra, não. Geralmente é nessa região da face, mas pode acontecer em outros lugares. Por isso, quando você tiver uma vermelhidão, uma coceira na perna, respira primeiro e pensa, que eu passei alguma coisa na perna? Eu encostei em alguma coisa que pode ter dado uma alergia, uma reação alérgica aqui? Aí, de repente, você lembra, eu passei ali no jardim, encostei numa planta. Aí, ok. Mas se você comeu alguma coisa muito diferente, carne de búfalo, nunca comi, fica atento, porque pode ser um processo alérgico, né? Se for um alimento do dia a dia, vai monitorando, que também pode ser. Mas do dia a dia, que eu já comia, infelizmente, às vezes acontece. Não é comum, é raro, mas acontece. A pessoa comeu... Meu amigo tomou leite a vida inteira, 35 anos, e agora desenvolveu alergia a leite de vaca. Vai entender, né? É o organismo dele. E pode ser de fundo emocional também. Continuando. E aí, um dos sintomas, que é o mais grave que eu tô falando aí, que é a anafilaxia sistêmica, ou choque anafilático. Quando a pessoa come, né, o alimento, e aí, principalmente quando come numa dosagem exagerada, lembra lá da pessoa que é alérgica e vai à praia comendo camarão, entendeu? Comendo paçoca, quem tem alergia a amendoim, né? E aí come 5 paçocas. Ou então, às vezes, é por acidente, tá, gente? A pessoa tem alergia a nozes, aí vai comer um molho
salgado, que nunca você ia imaginar que ia colocar nozes ou amendoim nele, e aí você come e passa mal, tá? Então, e aí em grandes quantidades, pode desencadear o choque anafilático, mas para algumas pessoas, pequenas quantidades podem também desencadear o choque anafilático, tá? E aí os sintomas, né, que a gente vai ter mais comum nesse processo alérgico. Sintomas causados pelo sistema imune, lembrem, não culpem os alimentos. É o sistema imune que é meio confuso e acaba desencadeando isso. É uma reação imune, uma reação de defesa do seu organismo. Ele está tentando fazer para o seu bem. É dor abdominal, quer dizer, pode ser, tá, gente? Dor abdominal, náuseas, que é aquela sensação do enjoo, cianose, quer dizer, a pessoa começa a ficar com as pontas dos dedos, ou mesmo a face azulada, aí é bem pesado, né? Queda de pressão sanguínea, isso tudo no choque anafilático, gente. Dor no peito, urticária, coça muito, diarreia, né? Aí entra no próprio choque até evoluir para a morte. Esse último sintoma a gente não quer, esses últimos, tá bom? Então, pessoas que são alérgicas, muito cuidado, tá? Porque às vezes começa com uma dorzinha leve, uma náusea, vai arroxeando as pontas dos dedos, a pressão cai, começa a sentir dor no peito, pode entrar em choque e morrer. Por quê? Porque comeu ovo, porque comeu miojo, amendoim, camarão, né? Carne de boi. Igual alguém falou aí, já esqueci, mas agora eu lembrei que a pessoa tem alergia a alimentos de origem animal, né? Tem um professor do IFMG, mas não é deste campus. Ele é do campus, acho que Bambuí. Eu acho que ele era de Bambuí, saiu de Bambuí, sei lá. Enfim, ele tem alergia a alimentos de origem animal também. Aí ele só come alimentos de origem vegetal. E não são todos. Aí uma vez ele veio dar uma palestra aqui, ele comeu arroz, vinagrete e batata só. Porque ele não comia mais nada. Aí, e batata frita, por ele não pode comer, porque leva leite, creme de leite e mais nada, ele não come. Aí ele falou que às vezes come cenoura, que beterraba ele dá alergia também, enfim, ele é todo alérgico. E animal, nada de origem animal, nada. Pesada a alergia dele, né? Pois é, então vamos lá. Aí o início dos sintomas, geralmente é de 2 a 24 horas, mas tem gente, que é quase que imediato, tá? Come e coisa de 30 minutos no máximo já começa a dar os sintomas. Eu tive uma professora de inglês no cursinho lá em Viçosa, que ela tinha alergia a carne de porco. E o marido dela tinha um bar. Ela dava aula de inglês no cursinho à noite, a gente fazia à noite. Aí ela, todo dia, antes de ir para o inglês, passava no bar do marido dela, fazia a comida que ele ia vender, e depois ela ia dar aula de inglês. Aí, nesse dia, ela chegou mais cedo lá, e fez canjiquinha com costelinha. E aí, ela precisava ver o tempero, né? Se pegou tempero, aí ela pegou um copinho americano, e pegou e fez assim, ó, pegou o caldo, só o caldo da canjiquinha, e provou, viu o tempero e cuspiu. Lavou a boca, bebeu água e foi embora. Isso assim, ela era coisa de 2 quadras cursinho de inglês. Então ela gastou 20 minutos. Quando ela chegou na nossa sala de aula, o olho dela já estava assim, todo tampado. Só tinha um risco, todo inchado. E ela não comeu o caldo, ela cuspiu o caldo, ou seja, o caldo ficou na boca dela 30 segundos. E o olho dela já virou uma bola, e aí a gente não teve aula no dia. Porque ela teve assim, quase que imediato, tá? Então, não é uma regra, esse de 2 a 24 horas. Na maioria dos casos, é em até 2 horas, é rápido, muito rápido, né?
E aí, os sintomas vão variar de acordo com o tipo de antígeno, porque tem gente que tem alergia a vários alimentos, ainda tem isso. Com o tipo de alimento, a forma que ele é administrado, porque tem gente que tem alergia, por exemplo, a peixe, mas pode comer sardinha enlatada, que não tem alergia. Tem gente que tem alergia a soja, mas não tem problema com óleo de soja. Então, tem pessoas que depois do processamento a alergia passa, tá? Com a quantidade de alimento que a pessoa come, e aí a tendência é que quanto mais você coma o alimento, mais grave a sua alergia fique, e com a sensibilidade do órgão-alvo, tá? Com a sensibilidade do corpo, de um modo em geral. Então, assim, tem gente que é muito mais sensível, aquela história, né? Tem gente que vai dar alergia se comer um ovo, tem gente que vai dar alergia só de encostar no ovo, tá? Então, tem pessoas que são muito sensíveis mesmo. Tomar cuidado. Aqui é a mocinha, né? Sem alergia, no lado aqui, meu lado direito, esse lado de cá. E com alergia, olha como que o rosto dela inchou. Parece até que não é a mesma pessoa. Tá? Olha como desfigurou. A boca, as bochechas, assim, muito inchada. Olha o olho. A minha professora ficou com o olho assim, mas essa aí não é ela, não, que daí é um homem. Ela fazia sobrancelha, tadinha. Esse aí é um mocinho que não faz. Hoje em dia os meninos fazem. Eu acho bem legal também. Mas eu queria não fazer, queria me libertar disso, mas não consigo, porque dói muito. Elone, assim, na alimentação, ele é um vegano. Ele é um vegano. Agora, a roupa, ele falou comigo que não tem problema, não. Agora, para comer, ele não dá conta. Tá? Então, isso aí, gente, esse olho é inchado de processo alérgico. A boca do menino, né? O olho provavelmente está inchado também, mas ele não foi identificado porque ele é menor, né, de idade. Aí, como ele está sendo exposto, olha aí, todo vermelho, tórax cheio de pontos avermelhados, né? Né? E ele comeu, né? Então tá longe da boca também, olha aí, no antebraço, bem longe da boca. Isso se chama exantema. E coça bastante. Uns dão essas bolinhas, né? Essas. Ai, em Viçosa eles dão um nome para isso, gente, eu esqueci. Mas, enfim. Dão essas bolinhas aí, e aí, quando estoura, sai um exudato, né? Inflamatório. É um processo alérgico. É muito comum em pessoas que têm alergia à carne de porco. Alguém aqui tem? Muito comum, isso dá na perna principalmente. Enche a perna com essas bolinhas, essas vesículas. Vamos lá. E aqui agora os principais alimentos envolvidos. Gente, o que a gente vai falar aqui é bem empírico. Deixa eu afastar minha bacia de ovos aqui. Por que é bem empírico? Porque estou bebendo água, gente, só um minuto. É bem empírico porque a gente não tem uma pesquisa séria, assim, séria tem pesquisas sérias, mas a gente não tem um sistema de notificação, por exemplo, do governo federal de alergias alimentares. A gente não tem um sistema de notificação sério, né, nos hospitais. E principalmente, gente, em casos aí como a Yara, comeu miojo, vomitou, passou mal, foi para o hospital, vai para o hospital, descobre que é alergia, mas a maioria não vai. Não vai. Já é empírica, coisa milenar. Ah, não, come carne de porco, enche de bolinha na perna. Vai no hospital? Não vai, não. Para de comer carne de porco. Então, assim, tá comendo carne de porco, vai encher de bolinha, sabe? Então, assim, a gente tem pouquíssima notificação, a gente tem muito relato. As pessoas falam. Então, assim, na minha bolha, eu tenho uma noção do que as pessoas têm de alergia nesses
42 anos de vivência. Mas é assim, um dado real, a gente tem dados hipotéticos, pesquisas que fazem assim, fizeram pesquisa no Sudeste, aí no Sudeste é isso, mas todo mundo que tem alergia falou? A gente tem uma noção de todo mundo que tem alergia no Sudeste? Não tem. Então a gente tem assim, alimentos que aparecem com maior frequência, mas saber na real, qual alimento que mais causa alergia, a gente não sabe. A gente tem ideias, assim, hipotéticas. Ai, que bom, Anelisa. Tem isso também. Tem pessoas que passam por esse processo alérgico, que a gente chama de hipersensibilidade, e o sistema imune consegue adaptar, tá? Mas, assim, cuidado com exageros, tá? Mas, exageros que eu digo assim, sua mãe assar um pernil, você sentar e comer ele todo, né? Que eu acho que não vai acontecer. Mas é isso, tá bom? Então, vamos ver aqui os alimentos que a gente ouve falar com maior frequência, né? Geralmente, gente, como eu falei, os alimentos que estão mais implicados, que a gente ouve mais relatos, são alimentos que têm muitas proteínas na sua composição, sejam eles de origem vegetal ou marinha. Tem gente que tem alergia à carne, tem, a leite, tem. Mas, assim, principalmente os frutos do mar, eles recebem uma atenção considerável nesse campo, tá? Então, a gente houve muitos relatos. Camarão, lula, ostra, mexilhão, peixes, de um modo em geral. Arraia, enfim. Né? Mas alguns alimentos de origem vegetal também, tem pessoas que têm alergia a coco. É curioso, né? É diferente, tem uma quantidade de proteína. Aí você vê que tem alimentos que têm muita proteína, como soja. A gente tem muita alergia à soja, que é um dos alimentos de origem vegetal com grande quantidade de proteína. Né? Então tem muita proteína mesmo. Tem gente que tem alergia a arroz, tem gente que tem alergia a trigo, não pelo glúten, né? Mas pela proteína do trigo em si. A própria doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, que eu considero uma alergia, o glúten é uma fração proteica, né? Então, essa superexposição de proteínas, na infância principalmente, pode ter levado a esse processo alérgico. E outra coisa, tá? A alergia, ela tem uma tendência, não quer dizer que seja sempre assim, mas ela tem uma tendência em ocorrer em pessoas que não mamaram no peito, ou mamaram pouco tempo no peito, ou mamaram no peito e iniciaram muito precoce a alimentação complementar. Aquelas pessoas, né, que a pai e a mãe estavam dando mamar, estavam dando peito, mas já estava dando arroz com feijão, porque o menino está vendo, já estava dando leite de vaca, porque só o peito não sustenta, né? Já estava dando mucilon com feijão, que é uma coisa que eu vi que eu fiquei assim, abismada uma vez, que a mãe misturava o mucilon no feijão, Neston no feijão, e dava para crianças de 3 meses de idade, a criança comia. Então, essas pessoas que não cumpriram a amamentação têm um risco muito grande do filho desenvolver alergias, sejam respiratórias ou alimentares. Pode checar aí que vocês vão ver que vai bater na maioria dos casos. Aí a gente tem os alimentos que a gente ouve mais relatos: milho, arroz, centeio, nozes e oleaginosas de um modo em geral, tá? Nozes, avelã, amendoim, castanho do Pará, castanho de caju, né? Camarão e frutos do mar em geral, galinha, né? Ou frango, peru, carne de porco, aí seria carne bovina, esquece o D. Carne bovina, bananas, né? Abóbora, amendoim, leite de vaca e batata. Tá? Batatas de um modo em geral também. Seja a baroa, a inglesa ou a doce. Tá? Eu tô coçando aqui, ó, que nervoso, mas o meu é psicossomático, porque eu sou doida. Você tem alergia ao da praia, supermercado não. Camila, por quê? Porque o da praia, ele é fresco. Adorei essa colocação.
O da praia, ele é fresco. Então, possivelmente, você tem alergia a alguma coisa que tem na casca do camarão. Aí, na hora que eles tiram a casca ali e fazem, eles só passam uma água e fazem, então deve ficar resíduo da casca nele. O do supermercado, ele é processado, é lavado na indústria, tira a tripa, congelado, e aí esse resíduo da casca e da cabeça sai. Aí você não tem alergia. É por isso. Muito provavelmente. Você já comeu camarão com casca do supermercado? Ou é aquele que vem só o corpinho? Nossa, te deu cerveja, né, Elisa? Misericórdia. Só o corpo, né? Então, eu não vou te falar para você experimentar, não, porque vai te dar alergia, mas provavelmente é isso. Porque o da praia, ele é fresco. Aí a pessoa tira a casca e a cabeça, dá uma lavadinha nele e faz. Então fica resíduo da casca nele. E aí o do supermercado, ele é todo lavado, higienizado, processado, você não tem alergia. É isso aí. Você me deu uma ideia aqui, vou perguntar a esse amigo meu que tem alergia, se ele comeu camarão fora da praia. Porque se tivesse sido fora da praia, aí não, aí ele tem mesmo. Se tivesse sido só na praia, pode ser que ele não tenha esse do supermercado, né? Isso, vermelho e coçando, porque os seus linfonodos que estão aqui, quem que é que falou mesmo? Perdão, Camila. Camila, seus linfonodos que estão aqui, suas amígdalas começam a produzir as substâncias anti-alérgicas, né, na verdade, para combater isso que você está ingerindo aqui na sua boca. Aí vem ficando vermelho e coçando. E cuidado, não come mesmo da praia com casca, porque em lugar nenhum. Mesmo que seja uma comida que ele está só enfeitando, porque isso pode inchar e você pode dar o que a gente chama de edema de glote. A sua glote que fecha, você para de respirar. Tá? É muito grave isso. Alergia é muito sério. Aqui tem uma distribuição, mas que não é totalmente confiável, tá, gente? Porque, como eu falei, isso são só relatos. Mas a gente vê os alimentos que mais estão aparecendo aí, né? A gente tem algumas frutas, como kiwi, banana, frutos do mar, as oleaginosas, né? Castanha, nozes, ovo, leite, peixe, né? Algumas hortaliças, né? Mas você vê que hortaliças e cereais são em menor número, né? Frutos do mar, leite, ovo e oleaginosas estão em maior quantidade. Tá? Até o pescado está menor do que frutos do mar. E aí, aqui alguns alérgenos do leite, mas a gente vai falar mais disso semana que vem, tá bom? E essa informação é importante, a alergia ela pode ocorrer com alimentos da mesma família, tá? Então, pode ser que você tenha alergia ao leite de vaca e consiga trocar pelo leite de cabra. Eu tô com uma coceira, mas o meu é porque eu tô falando de alergia e é psicossomático, é emocional. Aí eu tenho que passar álcool para parar de coçar. Aí, doida, né? Mas é isso, pronto, parou. Aí, pode ser que você tenha alergia ao leite de vaca, aí você troca pelo leite de cabra e resolve. Mas tem muita gente que tem alergia ao leite de vaca e aí a mesma proteína, né, a beta-lactoglobulina, a caseína ou essa alfa-lactoalbumina da vaca estejam na cabra também. Aí dá alergia do mesmo jeito. Aí tem que tomar o extrato solúvel de soja, ou leite de soja, como a gente conhece, né? Ou leite de égua, né? Não, mentira, tô brincando. Aí continua coçando, que nervo vai subindo. Bom, e aí um ponto que é interessante, o processamento ele elimina, né? Ou pelo menos reduz a alergenicidade. É o caso aí que a Camila falou, é o caso de muitas pessoas que têm alergia à sardinha in natura, mas ela enlatada não tem problema. Tem alergia à soja, mas consome extrato de soja ou óleo de soja. Tem alergia ao camarão da praia fresco, mas ele processado no supermercado, não. Né? Aí come óleo de amendoim, óleo de soja, tantos outros produtos, porque depois que processa ele, o resíduo que causa alergia parece que sai.
né? E a pessoa pode comer. Mas todo mundo é assim? Não. Então tem que tomar cuidado. E fatores de risco, né? Ai, gente, nossa, minha alergia mental, emocional, tem que passar algo. Fatores de risco. Primeira coisa é hereditariedade. Então, assim, vocês que têm alergia, se tiverem filhos, os seus filhos têm grandes chances de serem alérgicos, tá? Então, se os dois pais forem alérgicos, as chances aumentam mais ainda. Outro fator de risco, quando a pessoa se expõe precocemente ao antígeno, que é o caso lá do bebezinho de 3 meses comendo o arroz com feijão. Aí ele come camarão, aí ele come carne de porco no arroz com feijão, e aí ele está se expondo a uma grande quantidade de proteínas, numa fase em que ele deveria estar mamando só o peito, ou então ao leite de vaca, né? Então, essa exposição precoce do bebê aumenta o risco de alergia, tá? Responsabilidade dos pais. A sensibilidade intestinal, aí é loteria, gente. Cada um vai nascer com risco de ter alergia que tem que nascer, tá bom? E o ambiente pode agravar, né? E a quantidade de antígenos, né, ou alérgenos no alimento. Então, assim, a gente sabe que alguns alimentos têm mais alérgenos, né, como amendoim, alimentos de origem animal, os frutos do mar, né, eles têm uma tendência a ter mais alérgenos, porque tem mais proteína. E aí, se a gente juntar tudo isso, seu pai e sua mãe é alérgico, você que começou a alimentação complementar com 3 meses de idade, tomar leite de vaca, comer comida da família, seu intestino é muito sensível para alergia, né? E aí você claro, vai comer carne de porco, vai dar alergia, porque tem uma grande quantidade de alérgenos, né? Então tem um risco muito maior. O diagnóstico, a gente vai ver a história alimentar do paciente, para ver quais alimentos ele comeu, são alimentos que tipicamente causam alergia. Vai escrever os sintomas, para ver se são sintomas de alergia. Vai observar, junto com os pacientes, a reação mais recente. Vai separar para ver se ele come alimentos suspeitos, que são esses clássicos, né? Camarão, lula, mexilhão, banana, kiwi, coco, amendoim, nozes, castanhas, carnes, leite, ovo, peixes, né? Vai ver o histórico familiar, se ele tem alguém na família que tem alergia. E, por fim, vai fazer um teste imunológico. Eu estou quase fazendo, que meu braço está coçando. É esse teste aí, que a gente pega uma agulha e fura cada pontinho desse. E aí, em cada pontinho desse, a gente coloca um antígeno. Claro que numa dosagem micro, que não tem chance de te matar. E aí, deixa vários dias com aí coloca esse esparadrapo em cima. Na hora que a gente tirar, se tiver avermelhado, inchado, coçando, é porque deu alergia. Aí a gente vai ver lá qual antígeno a gente colocou, qual substância que causa alergia, ou quais substâncias, e aí a gente vai tentar descobrir qual alergia a pessoa tem, né? A Amanda tá falando aqui que o tio dela quase morreu. Isso, é fechamento de glote, a Amanda que chama. E aí a pessoa quase morre mesmo. Aí, gente, tem gente que faz esse teste imunológico, tudo dá vermelho. É porque a pessoa tem alergia a várias coisas. E a vida dessa pessoa é muito difícil. Eu tenho uma amiga que é assim. Ela tem alergia a tudo. E a filha dela é idêntica. Idêntica. Perfume, produtos de limpeza, comida, poeira, tudo. Ela passa aspirador de pó até no teto. Pra vocês terem uma ideia. E o tratamento é aquilo que eu falei. No caso da alergia alimentar, é excluir os alimentos ofensores, né? Ofensores são aqueles... Agora o olho coça. Jesus, eu sou muito doida. Os alimentos ofensores são aqueles que causam alergia. Tem que tirar eles da dieta, né? No caso, principalmente de criança, repor nutriente perdido, porque às vezes a pessoa tem muita diarreia, tá? Aí você tem que repor os nutrientes, para adulto também, e às vezes suplementar nutrientes, né? Vitaminas, minerais,
porque ela está muito desnutrida. E usar os imunossupressores que né, vão atacar aí o sistema imune, como o Alegra, o Stamin, o loratadina, né, cloridatos de loratadina, que são todos antialérgicos que vão dar uma acalmada no sistema imune para a resposta imune ser menor. E meu braço continua coçando. E é emocional, porque eu tô falando de alergia. Ai, que nervoso. Mas enfim, a hora passa. Agora, alergia ao leite de vaca. Deixa eu só ver aqui. Ah, meu Deus, porque já passou os minutinhos. Espera aí. Eu vou encerrar aqui, mas deixa eu explicar por quê. Porque semana que vem a gente vai falar sobre a diferença entre alergia ao leite de vaca e intolerância à lactose. Tá bom? Aí eu não vou adiantar agora, não, porque a gente já passou 5 minutos. Senão eu atrapalho o horário de almoço de vocês. Ok? Ok? Positivo, operante? Ok. Ok, desculpa, Ô, terminei. Márcia, Oi. agora só a título de curiosidade, eu conheci uma menina que ela tinha alergia a muita, muita, muita coisa. Agora eu só tô lembrando que ela tinha alergia a orégano, mas ela tinha muita alergia a muito mais coisas. A pele dela era extremamente ressecada e cheia de manchas. Uai, aí pode ser que. Ó, pode ser duas coisas, né? Aliás, pode ser várias coisas, mas pode ser que ela tenha doença autoimune, né? Que aí causava essa alergia e também atacava a pele dela, o que não é raro de acontecer. Ou pode ser que ela tinha alergia a tanta coisa que ela não conseguia identificar de uma vez só, que ela, tipo assim, excluía o orégano, mas tinha alergia a cebolinha, aí ia comendo, mas ela achava que era orégano, aí tirou o orégano, continuava cebolinha, aí descobria que era cebolinha, e aí ia atacando o corpo dela, porque como era muita coisa, né, ela não conseguia descobrir tudo de uma vez, excluir tudo de uma vez. Né? Possivelmente é isso, Catarina. E eu aqui passando álcool no braço. Entendeu? Entendi. Mas aí tem que ver com o dermatologista dela também. Porque pode ser outra situação. Pode ser que ela tinha um problema de pele, que é super normal. E além dela ter o problema de pele, ela também tinha alergia. Porque a gente não é uma doença só, né? A pessoa tem alergia, problemas de visão, doença do coração, tudo junto. Tá bom? O que é que alguém falou aqui? Ai, cadê? Tá aqui o chat, eu sempre erro. A Leohane falou da bijuteria. Ah, tá. Eu tenho alergia à bijuteria também, Leohane. Mas aí eu já descobri neném. Neném, colocaram a bijuteria em mim, começou a sair pus na orelha, e aí eu só posso usar coisa de ouro. Por isso que eu nunca uso brinco. Como é que vai usar brinco de ouro todo dia? Não tem, na verdade, também. Aí, às vezes que eu uso brinco de bijuteria, eu uso rapidinho e tiro para não agravar a alergia. Aí eu prefiro não usar. É cordão que eu tinha, era de ouro. Aí, como perde e é caro, eu também não uso. Então, é por aí. Tá bom? Gente, então nós vamos encerrar hoje, tá? E semana que vem, aula de reforço. Mais tarde, ou talvez amanhã, atividade lá no Moodle. Tá bom? Acho que amanhã. Mais certo é amanhã. Ok? Provavelmente a gente vai ter 2 atividades só esse trimestre. Vamos ver. Beijos, beijos. Fiquem bem. E até semana que vem, ok? Obrigada, Ana Flávia.